espírito, alma, corpo no Senhor. Deus, que o Senhor venha prover nas nossas vidas tudo o que nós necessitamos, Pai. Principalmente a Tua presença, o pão da vida, que é Jesus. Que nunca nos falte esse alimento vivo, Pai, nas nossas vidas, o poder do Teu Santo Espírito, Deus. Que nunca nos falte também, Pai, a provisão material, para que nós possamos ser supridos de todas as coisas e possamos também ajudar as pessoas, os necessitados, Senhor. Os órfãos, as viúvas, Pai. Quem está aqui, Pai, dependendo do Senhor, porque sabemos que juntos como um corpo, oh Deus. Senta aí no seu lugar, cumprimenta aí o particular tesouro que está do seu lado, fala, seja bem-vindo, os particulares tesouros de Jesus. Nós estamos ministrando o livro de Gênesis, e cada vez que eu penso em sair dele, me vem mais uma palavra. Então, brevemente estaremos em Êxodo, e se Deus permitir, vamos ministrar todos os livros da Bíblia. Amém? Então, vamos lá comigo, em Gênesis capítulo 37, e vamos conhecer a história de um homem, e ver o que esse homem tem com o Apocalipse, que é um livro todo cheio de mistério, que os crentes têm medo de Apocalipse. Você tem que ter medo de Apocalipse, não. Apocalipse é a sua vitória, amém? É o final de tudo. Então aqui diz, aqui em Gênesis 37, 1, habitou Jacó na terra das suas peregrinações, de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Nós estamos diante aqui de um homem que gostava de criar uma contenda. Porque eu te pergunto, será que os irmãos dele não tinham nenhuma qualidade? Ele levava somente más notícias. Ele trabalhava com seus irmãos, mas fazia questão de levar somente más notícias. É impossível 11 irmãos não terem nenhum com qualidade, todos serem ruins ou não trabalharem direito. Então, o primeiro defeito de José é uma língua grande. E, infelizmente, no nosso meio também tem vários Josés. Esse homem vai ficar preso e vai ser aperfeiçoado para governar o Egito. Nenhum fofoqueiro de língua grande, mimado pelo papai, serviria para governar o Egito. E é assim que Deus faz conosco. Em Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige o filho a quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. E se você está sem disciplina, logo você não é filho, você é bastardo. José é um homem de Deus, não estou negando isso, mas ele gostava de uma conversa. E normalmente era uma conversa que levava más notícias. O que a Bíblia manda você fazer se tiver com algum irmão em falta? Vá até ele e admoesta o irmão. Primeiro você tem que ir aonde? Ao irmão. E se ele não te ouvir? Pega 2 testemunhas e vai até ele. E os 3 falam com ele, ó, sai disso. E se ele não te ouvir? As 3 testemunhas vão para o presbitério da igreja. E o presbitério da igreja vai falar com ele, muda. Se ele não mudar, ele é cortado fora. Eu não posso sair pulando etapas daquilo que Jesus ensinou. Vamos ver uma coisa que Deus abomina. Mas eu quero dizer nessa noite, que na história de José, um pedaço dela, eu vou revelar algo em Apocalipse que você, eu tenho certeza, nunca sonhou que pudesse estar na história de José. O Apocalipse, ele está todo na Bíblia.
De Gênesis ao Novo Testamento, está decifrado cada item do Apocalipse. Eu não preciso inventar nada, sair falando de disco voador, que vai brotar um dragão de 7 cabeças, 2 testemunhas cuspindo fogo pela boca, que é Elias e Moisés. Primeiro, não é Elias e Moisés, coisa nenhuma, nem Elias e Enoque também não é. A hora nenhuma a Bíblia diz que eles são testemunhas de alguma coisa. Então eu não posso sair por aí inventando coisas que eu não entendo. Eu tenho que buscar nas Escrituras. Abre comigo Provérbios capítulo 8, verso 16. Vamos ver como que estava José, como que estava o score dele diante de Deus naquele momento. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o que ele abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Misericórdia, olha o José. O que José estava fazendo? Fala, semeando contenda. Vamos continuar então no verso 37. Verso 3, ora Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Você sabe o que significa a túnica? É o chefe. A túnica é dada por primogênito. Quem era o primogênito era Rúben, mas quem recebe a túnica é quem? José. E você vai ver que logo depois dele receber a túnica, ele já não trabalha mais apacentando ovelha, mas ele trabalha vigiando os seus irmãos. Você já pensou? Como que esses irmãos iam tratar José, ou querer de José, sabendo que o pai pulou toda uma família do mais velho para dar a túnica para esse rapaz que levava más notícias dos seus irmãos. Vamos continuar. Vendo, pois, verso 4, seus irmãos, que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Ou seja, ele agora é o chefe. Vamos ver se ele é o chefe mesmo. Vão lá comigo em Gênesis 37, verso 14. Enquanto os irmãos dele estão trabalhando, olha o que o pai diz para ele. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Traz-me o quê? Notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Trabalha mais não. Ele agora toma conta de quem? Dos irmãos. E as notícias que ele leva? Fala, misericórdia. Esse homem vai ser tratado. Mas é um homem muito usado por Deus, muito. E ele tem um dom de sonho. E ele tem 3 sonhos. Mas eu quero me apegar no último sonho. Nós sabemos que os 2 primeiros se referem a 7 anos de fome e 7 anos de bonança no Egito, aliás, na terra. Mas há um sonho meio diferente. E vamos ver o que esse sonho tem a ver com o Apocalipse e a volta de Jesus. Abre comigo aí, Gênesis. Você está no 37, né? Gênesis 37, verso 9. Está dando para colocar na tela ou não? Tá. Teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua, e 11 estrelas, 11 estrelas se inclinaram perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-os o pai
e lhes disse: que sonho que é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a sua mãe e os teus irmãos, e inclinaremos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes. O pai, no entretanto, considerava o caso consigo mesmo. Interessante que esse sonho, ele traz uma revelação muito mais profunda do que você pensa. Porque esse sonho, ele desvenda algo que está codificado no Apocalipse. Aqui, quando ele fala, ele está falando de Israel, das 12 tribos, do próprio pai, que é chamado o quê? Israel. E é interessante que na Bíblia nós temos uma outra revelação de uma visão do apóstolo João. Vamos comigo lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 1. Eu não vou sair decifrando todo o Apocalipse para você, porque eu não tenho tempo para isso. Mas, vamos ver esse versículo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ó. Ele sonhou com o sol, com a lua, com 11 estrelas, sendo ele a 12ª. Agora, além da lua, as estrelas e o sol, entra uma mulher. Essa mulher está vestida com isso. E toda vez que você vê mulher em Apocalipse, trata-se de igreja. Pode ser uma igreja pagã, uma igreja que vai trazer uma apostasia, como é o caso da prostituta montada na besta, como pode ser uma mulher grávida, como essa, que está prestes a dar à luz. Aonde eu tirei que mulher em Apocalipse é a igreja? Abre comigo Efésios capítulo 5. E quando eu falo de igreja, dá uma olhada para o irmão aí, eu estou falando de você, tá? Efésios capítulo 5. Quando Paulo diz sobre as mulheres e os maridos, está no verso 22, eu não vou ler tudo. Você já leu que o marido é o cabeça da mulher, a mulher deve ser submissa ao seu marido, e os filhos têm que ser obedientes aos pais. Mas eu quero ler essa passagem. Verso 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que Deus quer você? Fala, santo e sem defeito. E ele continua a história de Efésios 5, e ele termina no verso 32, ele diz o seguinte: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua, fala, igreja. Quem é mulher? Fala, igreja. A visão que ele tem em Apocalipse 12 é de Israel e igreja formando um só. Como se os dois fossem um. E essa mulher que é composta, adornada de Israel, e é a igreja, ela está grávida com dores para dar parto. Vamos continuar lendo aqui Apocalipse 12. Verso 2. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela está gritando com dores de parto, essa mulher. Meu irmão, você sabe o que são dores de parto?
Porque essas dores de parto, quem está tendo, fala, é a igreja. Sim ou não? Essa mulher tem dores de quê? De parto. Vamos ver na Bíblia, há algumas passagens sobre dores de parto. Abre comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E vamos ver o que isso tem a ver com a volta de Jesus e com você. Pôs aí, 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Continua, por favor. Porque vós sabem perfeitamente que o que fala? Dia de quem? Vem como ladrão na noite. Continua. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Olha o interessante. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Interessante o apóstolo Paulo usar essa mesma linguagem da mulher grávida com dores de quê? De parto. Abre comigo Miqueias, capítulo 5, verso 4. Vai cantando a música aí na cabeça. Jonas, Miqueias, Naum. Vai para a escola bíblica, sim ou não? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, ó. Você acha rapidinho. Achou aí já? Vai para Miqueias, capítulo 5. Vamos começar do 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo das milhares de Jacó, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará, presta atenção, até o tempo em que a que tiver dado à luz, em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. De novo, uma mulher grávida com dores de parto para dar à luz. Interessante que essa profecia, ela é da primeira vinda de Jesus e também é da segunda vinda. Eu quero dizer para você que a primeira vinda de Jesus foi sem dores de parto. Abre comigo Isaías capítulo 66. Mas a segunda vinda, ele vai vir com dores de parto. Você sabe o que é dores de parto? Não? Nós vamos aprender para você ficar preparado, amém? Você vai ter que passar pelas dores de parto. Abre aqui, ó, Isaías 66, 7. Antes que estiveres de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem na terra, quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Ó, que nação? Israel. E quem vem de Israel? Quem é o leão da tribo de Judá? A primeira vez, eles não estavam nem esperando ele. Tinha dor de parto, não. Estava o templo todo corrompido, todas as coisas, os sacerdotes na corrupção, o povo todo num sincretismo religioso, 2 sumos sacerdotes, sendo que só pode existir um, estava o sogro e o genro como sumos sacerdotes. E nasceu Jesus e ninguém ligou. Eles esperavam um rei nascendo num palácio, uma pessoa que iria matar os romanos e implantar o reino de Deus na terra, mas ele não fez isso. Ele implantou o reino de Deus dentro de você, dá glória a Deus. Ó.
Você tem autoridade nessa noite sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, pode te causar dano, porque o reino de Deus, ele está dentro de você. Aí, o que aconteceu? Ele foi crucificado, e depois que ele foi crucificado, ele falou que se ele não morresse, o Espírito não viria, e aí veio o Espírito. E o que o Espírito fez conosco? Abre comigo Atos capítulo 1, verso 8. O Espírito vai te transformar numa, fala, testemunha. Pastor, eu recebi o Espírito, minha nuca agora arrepia toda vez que eu entro na igreja. Às vezes é o frio. Tem crente que é muito místico, né? Eu recebi o Espírito, estou falando em 800 línguas de anjo. Eu não oro em língua, não. Será que eu não tenho Espírito? Oração de língua é um dom que Deus dá para quem Ele quiser. Sim ou não? O que eu falei aí que eu até esqueci? Atos 1:8. E recebereis poder quando descerdes sobre vós o meu Espírito. E fala para o irmão, você será minha testemunha. Ó, testemunha. Pastor, eu vou ser rico igual a Abraão. Testemunha mesmo. Judeu é bilionário. Eu vou ser rico. Não. Se você não tiver um tostão hoje, amanhã Deus vai prover toda a sua necessidade. E até os dias da sua morte, você vai ser testemunha de um Deus que dá paz em qualquer situação, a paz que o dinheiro, que o mundo, que ninguém pode te dar, Ele vai te dar. Testemunha que aquele que não valia um tostão furado, era um viciado, era um cara ruim para a esposa, se transforma num homem de Deus, e perde a vontade de usar aquilo que viciava ele. Agora você já sabe quem é uma das testemunhas do Apocalipse. Fala para o irmão, uma é você, a igreja. Pastor, mas a igreja vai botar fogo pela boca. Tem crente que eu vou estar lá, vou cuspir fogo em todo mundo, quero nem saber. Vai fritar todo mundo. Lê para mim Jeremias 23, deixa eu ver se é 23 ou 22. Vê se é 23, 29. É isso mesmo. Você vai saber o que você está fazendo lá. Vamos ver. Não é a minha palavra, fala, fogo e martelo que esmiuça a penha. Você vai estar lá pregando o que mesmo? Botando fogo pela... Que legal, hein? Você é uma daquelas testemunhas, está em Jerusalém, que agora é a Sodoma espiritual, porque o ecumenismo entrou ali, e você agora põe fogo pela boca. Quem é a outra testemunha? Isaías 43, 10, o povo de Israel fala, é testemunha. Duas testemunhas da existência de Deus na terra. Israel e igreja, amém? Duas testemunhas. Uma mulher que é a igreja com Israel em volta dela, formando uma só noiva. É interessante quando a gente começa a caminhar e os nossos olhos são abertos, porque você tem um papel primordial na volta de Jesus. E eu quero te falar mais uma coisa, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus, colocando fogo pela boca. Será que é hoje, pastor?
Vamos pensar em algo agora. Onde é o lugar que a igreja mais cresce, você sabe? Aonde ela sofre perseguição. Aonde a igreja é perseguida, acontecem os maiores milagres e ela mais cresce. Mas aonde a igreja é mais folgada, mais ela morre. A igreja da Europa hoje está congelada. Estados Unidos, vai na China ver os irmãos lá, pregando escondido para não ser morto. Vai na faixa de Gaza, vai nesses lugares que você vai ver. Eu tenho um vídeo no meu canal, se quiser entrar, Bíblia Viva 7, sem acento. Você põe lá assim, milagres na Nigéria, você vai ver lá. Como que um pastor é usado na cura, uma coisa de outro mundo, tá? De outro mundo. Nigéria, que persegue e mata cristão. Nigéria, que degola cristão como se fosse bicho. Vai ver o pastor no meio do mato, lá na pobreza, o poder que ele tem de Deus. Eu quero dizer que Deus vai te dar esse poder. Pastor, é hoje? Pode até te dar hoje. Mas Ele vai te dar esse poder na grande tribulação. Porque você vai ser uma testemunha daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Pastor, eu estou com medo. Eu achei que eu ia subir antes. Meu amigo, você pode pensar que você vai subir antes, durante ou depois. É só você ficar santo. Amém? Se você subir antes santo, você subiu. Se você subir no meio santo, você subiu. E se você ficar santo até o final, você sobe também. A discussão não é o que você pensa. É se estar santo ou não. Eu sei o que a Bíblia diz, quando é que nós vamos subir. O próprio Jesus, ele diz quando é que nós vamos subir. E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que nada falta àqueles que o temem. Fala, é nada. Quer ver outra comparação do Antigo Testamento com o Apocalipse? Os 3 anos e meio que não choveu em Israel, na época de Elias. Elias falou, só sobrou eu. Tem mais 7.000 que eu também sustentei, que não dobraram o joelho a Baal. Você não depende de chip para comprar, você depende de Deus para comer, amém? Naquela época não chovia, o que Deus fazia? Mandava o quê? Os corvos alimentarem quem? Elias. Você acha que esse Deus mudou? Você acha que esse Deus pode te sustentar? Pode te proteger na grande tribulação? Pode fazer de você um instrumento para ganhar almas, porque Ele não tem prazer na morte de ninguém? E se Ele tira a sua igreja, quem ficar aqui é para morrer. Porque o poder de Deus para salvar está sentado aí do seu lado. Dá glória a Deus que Ele está aí, ó. Não tem outro poder. Se você fosse Deus, você tiraria a igreja antes, durante ou depois? Ó, lembra, só a igreja tem poder para salvar. Se eu tirar no início, quem ficar aqui durante esses 7 anos, é só para virar torresmo. E tudo para o inferno, rodando de cabeça para baixo. Ou você te deixaria ela passar tudo e mostrar para o ímpio a diferença de quem serve a ele e quem não serve. E cuidar do seu povo como particular tesouro. Eu vou voltar lá na mulher, tá? Não terminei não, né? Se o tempo der, eu volto lá na mulher. Senão fica para a semana que vem. Abre comigo Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Não é hora do dízimo ainda não. Vou ler outra coisa, tá? O pastor já vai ler o dízimo aqui no meio do culto? Não. Eu vou falar, dízimo é bênção. Segunda-feira, quem estava aqui ouviu, né? Ouviu, né? Falei de um irmão lá que bateu as botinas e largou 58 milhões na conta, só. Já imaginou? O dízimo dele lá, quando era muito lá, R$500. Ganhava 2 milhões por mês. Daí para mais.
Aonde que está o dinheiro dele agora? Para que serve? Podia ter investido na igreja, no reino de Deus, em missionário, abençoado pobre, viúva, necessitado. Mas não, juntou para a traça levar. Abre aí, ó, Malaquias capítulo 3, verso 16. Malaquias 3 fala do dia do Senhor. E diz o seguinte: então os que temem ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, fala para o irmão aí, particular tesouro. Aí, ó, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que teme a Deus e o que não. Se eu arrebatar a igreja, como é que eu vou ver a diferença, hein? Como é que o mundo vê a diferença entre você e o mundo hoje? Você não depende de dinheiro para viver, você depende de Deus para viver. Você não desespera diante de uma situação que às vezes para o mundo é sem jeito, porque você pensa, se Deus quiser, Ele pode dar jeito. Amém? Você tem uma paz sobrenatural. É uma diferença. Para que ter medo do Apocalipse? O importante é subir, amém? Para subir, fica santo, que você sobe. José teve um sonho, e nesse sonho ele revelou sobre uma mulher vestida de Israel e sofre a dores de parto para dar à luz. Sabe o que é isso? É a segunda vinda de quem? Fala, Jesus. Ele vai vir quando tiver dor de parto. E o que é dor de parto, você sabe? Perseguição. Perseguição. Traz um avivamento, fala, dá glória a Deus, vai trazer um grande avivamento. E nesse avivamento, muitas vidas serão o quê? Salvas. Aquela mulher que representa a igreja, com Israel, vestida de Israel, ela vai dar à luz ao filho. A segunda vinda de quem? Jesus. Abre comigo Romanos capítulo 11. Vamos ver nós como igreja, o que aconteceu conosco. Romanos capítulo 11. Vamos ver se aquela mulher vestida de igreja realmente é a visão de Israel com a igreja. Vamos ver. Romanos 11, verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. O que você foi? Fala, foi enxertado. Em quem? Israel. E você agora é noiva, você agora é portador das bênçãos dadas a Abraão, você agora é filho de Deus, você agora vai morar no céu, você agora é uma pessoa cheia do poder de Deus. Você estava fora do propósito, mas pelo sangue de Cristo, Ele vai fazer dos dois um. Abre comigo Efésios 2. Tem um pastor que falou que eu uso muito a Bíblia. Falei, poxa, vou parar de usar então, devo estar usando muito, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Depois disso tudo aqui que eu estou fazendo, se você não tiver medo, temor de Deus, estou falando um temor santo, você é campeão, tá? Ninguém escreve isso dessa forma, para casar tudo certinho assim, a não ser Deus. Abre comigo Efésios 2, vamos ver se o que eu estou falando é a mesma coisa. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse, em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Fala para o irmão, se é nova criatura, ainda está enxertado em Israel, hein? Se é herdeiro das bênçãos. Todas as bênçãos desse livro, você é herdeiro de todas. Mas e aí a mulher? E a mulher, então, você sabe que a mulher é Israel e é quem mais? Igreja. Abre comigo Romanos 11, 25, vamos ver o arrebatamento. Eu acho que o arrebatamento é uma parte importante, né? E eu vou encerrar com as palavras de Jesus. E a mulher, na próxima quarta, é bom que você venha de novo. Você vai saber o mistério da mulher, amém? Romanos 11, 25. Vou contar um mistério aqui, você não vai pagar nada, hein? Tem crente que gosta de mistério, não é? Qual que é o mistério, hein? Vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Sabe o que é isso? Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, que serão salvos. E continua. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Vai tirar o pecado deles também, igual tirou o seu. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Deus cegou os judeus, Romanos 11, 8, para que eles não reconhecessem o Messias, para que você e eu fôssemos o que? Fala, enxertado. Mas haverá um dia, sabe que dia que é esse? Quando a que estiver com dor de parto der à luz, vai acontecer algo maravilhoso. Eu espero que todos que estão aqui sejam arrebatados, amém? Meu desejo. Aí, será que nós vamos ficar voando com Jesus? Estou voando com Jesus. Não. Ele vai descer. Vai colocar os 2 pés dele no Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias 14, 4. Em Zacarias 12, 10, os judeus vão ver aquele a quem eles transpassaram. E Jesus vai derramar sobre ele o Espírito de graça. O que é Espírito de graça? Você foi salvo por ele ou não? E quando ele botar os pés no Monte das Oliveiras, vai abrir um vale naquele lugar. Ele casa com a igreja no céu. E casa com os judeus na terra. Fala, uma só noiva. Se eu arrebato a igreja antes, estou levando metade. E tem irmão que diz que é meio crente, qual pedaço seu que vai subir, hein? Pastor, eu estou meio assim no muro. Se vier o arrebatamento, eu acho que eu subo, porque eu estou mais ou menos. Qual pedaço seu que vai subir? Às vezes vai só um braço, o resto fica, que você está mais ou menos. Véio. E eu vou encerrar com as palavras de Jesus, para você não ter dúvida quando é que você vai, tá? Abre comigo Mateus capítulo 24, para a gente estar encerrando. E semana que vem, se você vier, você vai saber o mistério da mulher. Que você já sabe que está ligado no sonho de quem? José. Vamos ver aqui Mateus 24. Se Jesus é a autoridade máxima na sua vida, na minha é. Sim ou não? O que ele falar aqui comigo, pode falar quem quiser outra coisa que eu respeito, mas para mim, eu vou ficar com o que ele diz. Amém? Então, Mateus 24, 15, nós sabemos que o abominável da desolação vai sentar no lugar santo. Isso é o anticristo.
ele vai sentar em 2 lugares, só tem 2 lugares santos. São os lugares que Deus escolheu para a sua morada. Um está no Salmo 132, 13. Jerusalém, ele escolheu para morada. E o outro lugar santo está aqui, fala igreja. Amém? É onde ele habita no nosso. Então diz que o anticristo vai assentar nos 2 lugares santos. Meu irmão, você tem que ser luz. Você tem que ser santo. Porque se você for luz e for santo, as trevas não prevalecem contra a luz. Jesus não está aqui para te condenar. Ele não está aqui para te punir. Ele veio para te abençoar, para te salvar, para arrancar os fardos pesados. Lê comigo agora Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Alguém foi arrebatado aí? Na minha Bíblia não diz que ninguém foi arrebatado. Mas diz que depois da tribulação daqueles dias, vai acontecer um evento. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade, e os poderes do céu, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Interessante, né? Depois da grande tribulação ainda tem um tempo, que a lua vai escurecer, o sol não vai dar a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, porque como um relâmpago, vem do ocidente e vai até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem, da glória a Deus, ele vai voltar. Vai estar tudo escuro, para que todos os povos da terra vejam ele vindo em poder e glória. Agora, depois da grande tribulação, depois do sol e a lua escurecer, depois das estrelas caírem do firmamento, vai ser tocado o chofar nos 4 cantos da terra, e ele enviará os seus anjos. Vamos ver aqui, ó. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Um só arrebatamento, depois da grande tribulação. Sabe o que você tem que temer? Fala, nada. O Deus que você serve é maior do que esse que está no mundo. E eu quero te contar uma novidade que às vezes você não está sabendo. Que você é imatável. Fala para o irmão, você é imatável. Você é imorrível. Quando eu ver o anticristo, fala, esse cara é o anticristo, eu já vou xingar ele de cara. Vai lá e corta a minha cabeça, eu já vou para o trono direto, tô nem aí. Tô nem aí. Eu sei que o meu Redentor vive, vai vir me buscar. Eu creio na salvação, eu creio na vida eterna, eu creio que eu vou morar num lugar muito melhor do que esse. Eu creio que ele vai voltar e não vai demorar. Continue o santo a ser mais santo e o impuro a ser mais impuro, porque eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que darei a cada um segundo as suas obras. Vamos nos colocar de pé, vamos. A mulher das 12 estrelas, só semana que vem. Ah, não dá para mim vir, dançou, não vai saber. Acho que eu vou mandar cortar o vídeo. Eu quero fazer a primeira oração para você que está aqui nessa noite e ainda não entregou a vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, o passaporte carimbado para o céu
Está em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o Espírito só entra em alguém quando ele fala: Jesus, eu te entrego a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que precisa dessa oração? Jesus entra na minha vida. Há 27 anos atrás alguém fez essa oração por mim, e minha vida nunca mais foi a mesma. Tem alguém aqui? Se tem, levanta a mão bem alto, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que por algum motivo andou fora dos caminhos de Deus? Às vezes está chateado com o pastor, com qualquer coisa, com outra igreja, e já não congrega mais e veio aqui hoje. Pois Jesus quer voltar para a sua vida. Jesus quer te guiar novamente. Jesus quer te encher do Espírito. Jesus quer te dar garantia da vida eterna. Tem alguém aqui nessa noite, nessa situação? Ah, pastor, eu estou meio no muro. Ó, os do muro vão ficar, tá? Tem não? Ninguém? Em casa? Se você tiver, você confessa a Jesus. Leia Romanos 10:9. Ajoelhado que você vai ser salvo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor então? Você pode dar um glória a Deus?